Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no nosso canal do Grupo Espírita Mensageiros. Hoje nós estamos começando mais um estudo, nesta quarta-feira, agradecidos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré por mais uma vez, por mais uma oportunidade, estarmos aqui reunidos, podendo conversar e podendo falar um pouco sobre a nossa doutrina espírita e em especial o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos, para quem já acompanha há algum tempo, é um estudo semanal em que a gente traz uma reflexão e propõe da gente refletir um pouco sobre o que o Evangelho segundo o Espiritismo tem a nos ensinar, a trazer para a gente, nos orientar. E para quem está chegando agora, para quem está assistindo pela primeira vez, para quem está participando há poucas vezes, nós temos os nossos irmãos, a Marta Lemes e o Edson Assunção, que também estão semanalmente aqui conosco. Cada semana um faz o estudo, para que a gente possa refletir, aprender e saber um pouco mais também sobre a nossa doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Para a gente começar, gostaria de propor mais uma vez, para quem já preparou, já está pronto, e quem ainda não preparou, que prepare a sua garrafinha com água, ou a sua jarra, ou o copo, o recipiente com água com o qual você já está acostumado a fazer o seu evangelho em casa, a fazer as suas preces, a fluidificar, a energizar na casa espírita que você frequenta. Então, como de costume, prepare aí a sua água para ser energizada pelos espíritos trabalhadores no bem, e para que você possa refletir sobre a mensagem de hoje e continuar aí recebendo as boas vibrações e energias do plano espiritual através da água, que a gente sabe do poder, da força que a água fluidificada tem de nos ajudar, principalmente em nosso equilíbrio perispiritual. Então, por isso é importante nessa transmissão energética através da água, que é um condutor universal, o melhor condutor de energia que existe é a água. Nosso corpo é formado em sua grande maioria por água, então os benefícios da água fluidificada refletem muito grandemente no nosso corpo físico, e essas boas vibrações podem ser canalizadas para o nosso melhoramento íntimo, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, com as nossas garrafinhas de água já preparadas, com o nosso espírito pronto, nossa conexão com o plano mais alto, vamos juntos fazer a nossa prece para a gente começar essa nossa reflexão de hoje. Então, agradecidos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, que nos ajudam e nos auxiliam em todas as atividades realizadas pelo nosso grupo. Que as boas vibrações do mais alto possam chegar agora até nós, onde estivermos, até nossos familiares, os nossos lares, energizando o nosso corpo físico, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, substituindo as energias negativas que vamos acumulando ao longo dos dias por energias de paz, por energias de refazimento, de equilíbrio e energias de cura. Que essas boas vibrações possam alcançar a todos nós e encontrar em nós campo receptivo, um coração aberto, uma mente conectada com o mais alto, para que as boas vibrações, para que o socorro espiritual direcionado a nós e nossos familiares possa ser duradouro, possa ter a duração estendida também com a colaboração do nosso estado mental, do nosso estado emocional mais equilibrado, mais conectado com as energias vindas do mais alto. Que nos esforcemos em sermos pessoas melhores a cada dia, aperfeiçoando os nossos modos, sentimentos, a nossa inteligência, os nossos pensamentos, de forma que sejamos um instrumento de Deus onde a vida nos colocar. Que as bênçãos do mais alto agora possam, de uma forma mais direta, chegar até aqueles que estão enfrentando a dificuldade dessa pandemia mundial, que possa fortalecer os doentes, encorajar os profissionais, que possamos vencer
os desafios propostos ao nosso planeta com esta pandemia e que todos agora que precisam de preces, orações, a todos que estão em hospitais, em asilos, a todos que estão necessitados de prece na sua casa e onde estiver, que as bênçãos dessa nossa oração, dessa nossa corrente vibracional, cheguem a todos os locais de dor e sofrimento. Que todos possam sentir a presença de Deus, dos espíritos trabalhadores no bem, possam se sentir confortados, amparados e encorajados a enfrentar os desafios que são apresentados pela vida para superar a si e para superar aquilo que precisa ser vencido em nossas vidas. Que as bênçãos de Deus nos acompanhem, nos fortaleça e nos equilibre mais uma vez nesta nossa reunião virtual. Que assim seja. Que assim seja, né, gente? E nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos que têm se unido em prece, que têm se unido em orações, por todas as pessoas que estão necessitados, por todos aqueles que necessitam de ajuda, de auxílio e de amparo, né? É uma corrente do bem, uma vibração positiva que chega a quem mais precisa, que chega em todos os locais e que esses nossos irmãos possam se sentir fortalecidos e encorajados por essas boas vibrações. E cada vez mais, né, gente, a ciência comprova os benefícios da oração, o benefício do passe, das energizações, da água fluidificada. Inclusive o Ministério da Saúde está incorporando, né, medidas alternativas, né, de tratamento, como reiki e vários outros, acupuntura e vários outros meios de tratamentos alternativos para compor, né, um tratamento completo para os pacientes, vendo a necessidade também de uma saúde emocional, de uma saúde espiritual ou espiritualizada, né, da forma como vocês quiserem chamar, mas é a saúde do espírito, né? É bem simples e bem direto, isso mesmo. Então, cada vez mais isso tem se tornado aceitável pela ciência e comprovado os seus benefícios, com vários estudos e várias formas de demonstração. Bom, hoje eu quero convidar a todos para a gente refletir sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 15, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título o Fora da Caridade não há salvação, né, um princípio deixado por nós por Cristo, né, reforçado pela espiritualidade na codificação de Allan Kardec, mas que deixa muito forte para a gente o seguinte: não adianta a gente ter fé, a gente exercitar uma fé e sem colocar ela em movimento, né? E é isso que a gente vai ver. É o comecinho, o item 1, o que é preciso para ser salvo, a parábola do bom samaritano, né? São dois trechos do Evangelho que vêm para nos ajudar a refletir sobre isso, né? O que a gente precisa para ser salvo, né? É aquela parábola em que um doutor da lei chega até Jesus e pergunta: mestre, o que preciso para ser salvo? E Jesus, né, como nós já dissemos em outras vezes, ele veio trazer uma nova forma de apresentar Deus para nós, né? Saiu aquele Deus vingativo, punitivo, para um Deus amoroso, infinitamente bom, justo e perfeito, apresentado por Jesus, e com seus ensinamentos vivenciados, né? Jesus vivenciou aquilo que ele ensinou, né? E aí, Jesus, tendo essa missão de nos apresentar esse Deus amoroso, né, ele não deixava de cumprir os rituais, os costumes da sua época, né? Ele sabia se comportar, ele sabia transitar em todos os ambientes, trazendo novas informações, trazendo a sua verdade, mas respeitando as tradições da época, né? Então era comum você ver, por exemplo, Jesus falou com a samaritana no poço, né? Numa das suas passagens do Evangelho, que ele fala da água viva, né? Quem bebe da minha água não sentirá mais sede, né? Então a samaritana pede a água viva para Jesus.
Por que Jesus, e isso está muito claro no Evangelho, né? Foi no poço. Jesus chegou no poço onde estava a samaritana. Né? Primeiro, samaritanos não eram considerados humanos pelos judeus. Né? Os samaritanos eram olhados como uma sub-raça, não era nem considerado ser humano para os judeus. Né? Os judeus tinham esse preconceito com os samaritanos. Né? Os samaritanos, quem nascia em Samaria, não era considerado um filho de Deus pelos judeus. Né? Não eram vistos como irmãos. Né? Os judeus tinham essa segregação com relação aos samaritanos. E Jesus, por várias oportunidades no Evangelho, eles se referem aos samaritanos, inclusive na passagem do bom samaritano que a gente vai falar aqui. Né? Então, voltando à questão do poço, por que Jesus falou com a mulher no poço? Porque, segundo os costumes da época, Jesus não, qualquer homem, só poderia dirigir a palavra a uma mulher desacompanhada no poço da vila. Nem nenhuma outra oportunidade os homens poderiam se dirigir a uma mulher desacompanhada. E era o caso. A samaritana estava sozinha no poço, e aí Jesus conversa com ela porque ela estava no poço. Era o único local onde Jesus poderia conversar com essa mulher samaritana por ela estar desacompanhada, por ela estar sozinha. Então Jesus respeitava esses costumes. E aí quando o doutor da lei chega até Jesus, né, e pergunta para ele o que ele precisa para ser salvo, né, Jesus dá uma retórica, né? E Jesus dá uma pergunta falando o que diz a lei de Moisés, né? E aí o doutor da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças e ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse: faça isso e serás salvos. E aí, não satisfeito, né? O doutor da lei estava querendo causar uma forma de colocar Jesus em contradição, né? E aí o doutor da lei pergunta: mas quem é meu próximo? E aí é que Jesus vem explicar, vem trazer, né, a parábola do samaritano, né? Descia um homem por uma estrada, né, no caminho de Jerusalém para Jericó, né, e o homem caiu na mão dos ladrões, que o roubaram e que também o agrediram fisicamente, né, e deixou ele todo machucado, todo cheio de feridas na estrada, caído na estrada. Pouco depois da ação dos ladrões, passava pelo mesmo caminho um sacerdote, que quando viu o homem caído, o homem era um judeu, tá? O sacerdote, judeu, o sacerdote do templo, o sacerdote pregava a palavra de Deus, o sacerdote falava do que as pessoas precisavam para ser salvas, trazia os exemplos de Moisés e dos demais profetas, né, e ensinava nas sinagogas. Esse era um sacerdote, aquele que pregava Deus para os judeus, né? O sacerdote que vinha no caminho e viu aquele judeu ferido ao chão, né, ele passou longe, nem olhou para aquele judeu. Ele deve ter pensado várias coisas. Talvez os bandidos ainda estejam por aqui, talvez os bandidos ainda estão escondidos esperando para fazer uma outra vítima, e se eu parar para ajudar esse homem, eu posso ser uma segunda vítima. Quem garante que esse homem que está aqui caído na estrada não faz parte da quadrilha dos bandidos? Pode ter passado vários pensamentos pela cabeça do sacerdote, como também poderia ter passado pela nossa cabeça, né? Ao ver uma pessoa machucada num acidente de trânsito, alguma coisa, muitos têm medo de parar, né? Muitos têm medo de parar. Às vezes ligam para o socorro: teve um acidente, a vítima está em tal lugar, mas não para dar uma ajuda, né? Muitos de nós agem dessa forma, né?
Por quê? Porque podem ter pessoas escondidas, porque pode ser o golpe, eu paro para ajudar, me roubam e roubam meu carro, podem fazer mal a mim e a minha família, se também estiver no carro. Então, é um pensamento que a gente pode dizer até de autopreservação do sacerdote, e quem garante que nós também não teríamos esse pensamento? Como eu disse no exemplo do acidente de carro, quem garante que nós não agiríamos da forma desse sacerdote? Vê a pessoa machucada e não para. Nós poderíamos agir assim também. Por que não? Talvez nós até já tenhamos agido assim, né? Em alguma oportunidade. Uma pessoa está passando mal, eu não vou ajudar. Não sei o que está acontecendo, não sei o que essa pessoa tem. A gente inventa várias desculpas, né, para justificar a nossa inoperância, para tentar dar uma paz de consciência para nós a partir de um ato que nós mesmos desaprovamos. Né? Nós desaprovamos a nossa omissão, às vezes, no socorro, e aí a gente tenta justificar. Mas se tivesse um bandido, mas se eu também fosse roubado, se eu parasse o carro e viesse outro carro, batesse em mim, me atropelasse também. A gente tenta ficar justificando a nossa consciência. Talvez aconteceu isso com o sacerdote. Né? Depois do sacerdote, veio um levita. O levita também era uma pessoa que tinha uma posição de destaque na comunidade judia. Ele também era reconhecido pelos seus irmãos e também tinha a atuação na sua comunidade. Portanto, era uma pessoa que poderia parar, e o levita, ele inclusive tem recursos financeiros para fazer um socorro, um amparo. Eu não vou ajudar não, mas vou pedir para tal pessoa vir te socorrer e cuido de você mesmo à distância. O levita também passou por ali. Também deve ter tido os seus motivos, as suas razões, as suas justificativas para não parar e ajudar aquela pessoa, aquele judeu que estava em necessidade, né, tinha sido atacado por bandidos, estava todo ferido, e o levita também passou largo, passou longe, não parou para ajuda. Mas um samaritano, que era considerado uma sub-raça, que era desprezado pelos judeus, que era humilhado pelo povo judeu, ele vê aquele homem caído, um judeu, ele o ampara, ele socorre, se enche de compaixão, ele lava as feridas daquele judeu atacado pelos bandidos, passa azeite e vinho e põe um tecido, né, faz uma atadura, protege os ferimentos, desce do seu cavalo, põe o judeu ferido no seu cavalo, leva até uma estalagem, que era um hotel, né, era uma pousada da época, e cuidou dele ali. No outro dia, ele chega para o dono da estalagem, para o dono da pousada, tira 2 denários, que era uma das maiores moedas que tinha naquela época no Império Romano, que a região fazia parte, deu para o dono da estalagem e falou assim, cuida desse homem para mim, em tudo que ele precisar. Caso os cuidados com ele exceda esse dinheiro que eu estou te dando, quando eu retornar, eu saldarei a dívida. Mas cuide desse homem. E aí Jesus vira para o doutor da lei e para todos que estavam mais próximos, né? E pergunta assim, quem é o próximo desse homem que foi vítima dos ladrões? E o doutor da lei responde, aquele que usou misericórdia. E aí Jesus fala assim, pois vai e faze tu o mesmo. Faze tu o mesmo. Cuida daquele que precisa. Não pergunta se ele é da sua classe social, se ele é da sua religião, se ele é do seu partido político. O nosso país está tão dividido, né, gente? Esquerda, direita, candidato A, candidato B, ou você está com A ou você está com B. Né? O nosso país está tão dividido, uma rixa tão desnecessária nesse momento, que é possível que a gente negue a ajuda a uma pessoa porque ela não tem o mesmo alinhamento político que a gente. Né? Nós estamos como esse sacerdote judeu, nós estamos como esse levita, né? Estamos vendo um irmão caído e não paramos para ajudar.
E aí vem uma pessoa que nós nem consideramos pessoa, né, que os judeus, como eu disse, olhavam os samaritanos como uma sub-raça, não dignos das promessas de Deus, não eram considerados filhos de Deus pelos judeus, né, e cuida daquele judeu como um verdadeiro irmão, com a caridade necessária, com a humildade necessária, né? Quem Jesus não cita, mas, por exemplo, o judeu, mesmo sendo socorrido por um samaritano, pode ter balbuciado alguma palavra de ataque ao samaritano. Né? Tire suas mãos sujas de mim. Quem garante que o judeu não falou isso para o samaritano, quando estava recebendo seu socorro? E o samaritano cuidando dele. Né? Quantas vezes nós negamos ajuda às pessoas por motivos particulares, e daí depois, como eu disse, né, a gente fica inventando desculpas para tirar esse peso da nossa consciência. E aí, quem na visão cristã teria a salvação, né, aquela salvação que a gente tanto busca, aquele que vai ser colocado à direita de Deus, né, no juízo final, que a gente espírita sabemos que a nossa vida no mundo espiritual continua como nós a vivemos aqui. Então, qual seria a nossa salvação? Essa salvação que uma atuação como essa, uma ação como essa, de cuidar de um estranho, de dar o socorro quando ele precisa, que salvação nós vamos receber fazendo esse tipo de ação? Nós vamos para o céu, ficar tocando harpa, sentadinho nas nuvens, por toda a eternidade? Nós espíritas sabemos que o pós-vida, né, não é assim. Que a vida verdadeira é no plano espiritual e que a gente está aqui para evoluir. Então, qual é a nossa salvação? É combater a nós mesmos, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, em especial o orgulho, a vaidade e o egoísmo, né? E quando nós partimos desse mundo, termos saído mais leves do que quando entramos. Essa é a nossa salvação, é sermos leves, é estarmos na matéria e nos desmaterializarmos, é estarmos aqui, vivenciando o nosso dia a dia, com tudo que temos que viver, com os desafios diários, com a nossa rotina de trabalho, de sustento da família, de cuidados com a casa, de convivência familiar, tendo todas essas possibilidades de vivência e vivendo conforme Jesus viveu nos seus dias, sendo cristão em todas as nossas ações, independente da sua religião, colocando os ensinamentos de Cristo no nosso dia a dia. Essa é a nossa busca de salvação, para que quando a gente retorne à pátria espiritual, estejamos leves, que consigamos passar pela porta estreita, que não acumulemos lixos desnecessários que nos apegamos e que nos atrapalham em nossa caminhada, nos deixa pesados, nos deixa densos. Não é? Então, essa é a salvação que nós buscamos. E por que Jesus cita o exemplo da ação, da caridade? Porque não adianta, gente, você pegar o silício e ficar se martirizando, né? Jesus, perdoa os meus pecados. Tem inclusive uma forma de autopunição, né, que é um silício, que é uma estrutura de metal que você põe na sua coxa para se ferir, para que você mortifique o seu corpo para salvar a sua alma. E na doutrina espírita a gente sabe que o nosso corpo é um templo vivo concedido por Deus para que a gente viva essa nossa experiência buscando o nosso melhoramento espiritual, mas sem descuidar do nosso corpo. Porque ele é um instrumento necessário para que a gente conclua aquilo que a gente precisa viver. Então nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo, né? Não um culto exagerado ao corpo, né? Mas manter a saúde, uma alimentação balanceada, saudável, atividades físicas, tudo que é preconizado para uma boa e saudável vida, né? Para que a gente tenha saúde e condições de alcançar os nossos objetivos espirituais. E é colocar a nossa fé em movimento. É a fé em ação, é a caridade em ação.
Eu já falei várias vezes aqui, o entendimento de Jesus da palavra caridade. Ser bom para com todos, benevolente para com o erro do irmão, indulgente para com o erro do irmão e perdoar as ofensas. Né? Ser bom para com todos. Não adianta a gente ter fé e não movimentar essa fé. Madre Teresa de Calcutá dizia, né? As mãos que ajudam são mais santas que os lábios que oram. Né? E a gente aprende isso com Jesus e com a doutrina espírita, de que não adianta, de repente, passa uma pessoa com frio do nosso lado e a gente vira assim, ó, tenha fé em Deus, que Deus vai te ajudar e você não vai sentir mais frio, alguém vai te ajudar. Por que você não ajudou? Por que você não deu um cobertor? Por que você não deu uma blusa, uma camisa, qualquer coisa assim para aquela pessoa que estava com frio? Né? Inclusive, no começo desse capítulo 15, tem aquela parábola também de Jesus, né? Separando, né, as ovelhas dos bodes, as figuras de linguagem que Jesus usava, né? Vocês que estão à direita, que estão salvos. Quando eu tive frio, vocês me vestiram. Quando eu tive fome, me deram de comer. Quando eu estava ao léu, vocês me acolheram. E aí eles perguntam, Jesus, quando foi que nós te demos de comer, de beber, e te acolhemos e te vestimos? Aí Jesus fala, todas as vezes que fizestes a esses pequeninos da terra, foi a mim que fizestes. E aí, para aqueles que não seriam salvos, foram os que não acolheram esses pequeninos da terra. Jesus deixa claro para a gente. Né? Não adianta você frequentar a casa espírita, ir lá participar dos estudos, fazer tudo direitinho, e ser um médium passista, e ser um trabalhador, sendo que quando você sai de lá, tem um irmão pedindo ajuda, você o maltrata, você o xinga. E aí? Cadê a sua fé em movimento? Como nós podemos vivenciar a nossa fé em ação para alcançarmos a nossa salvação? Que salvação é a nossa, né? É sermos um espírito completista, como nos diz André Luiz. Termos completado aquilo que nós propusemos a nós mesmos para essa encarnação, quando ainda estávamos no plano espiritual. Quando a gente estava planejando a nossa reencarnação, a gente propôs vários desafios para que a gente enfrentasse, para corrigir os erros do passado e nos colocar no caminho da retidão, o caminho do nosso melhoramento espiritual. Será que nós estamos alcançando isso? Essa é a nossa salvação que nós temos que buscar. Qual é a minha essência? O que eu preciso corrigir em mim? O que eu preciso melhorar em mim? E a partir daí, você consegue colocar esse amor em Deus, amor ao próximo, em movimento, porque você passou a se amar. Você passou a se conhecer. Você não ama aquilo que você não conhece, gente. Isso é um fato. Então, se você não se conhece, você não se ama. E como já disse Sócrates muito antes de Jesus, conhece-te a ti mesmo. Esse deve ser um desafio diário, dolorido, difícil, necessário e importante para que a gente seja salvo. Tá? Então reflitamos sobre isso. Eu me conheço? Eu sei o que eu preciso fazer para alcançar aquilo que eu preciso alcançar nessa presente encarnação? Tenho colocado a minha fé em movimento? Tenho praticado a caridade porque eu sei que fora da caridade não há salvação? Tenho colocado os ensinamentos de Cristo em prática? Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo? Reflitamos sobre isso, né? Para que a gente possa alcançar esses objetivos que nós temos para nós nessa nossa presente encarnação. Muito obrigado a todos pela companhia, fiquem todos na paz do Senhor, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.